Mas nunca iria aparecer tanto documento como vai aparecer a partir de hoje. Tantas provas e tantas coisas que vai aparecer a partir de hoje. Mas essas provas são grandes, são poderosas, são destrutivas, elas são. E as que vão aparecer são piores ainda. A vitória foi até hoje, de hoje em diante, vai ser só percas. Percas através de percas. E até o último dia, 31 de outubro de 2025, vocês não têm noção. Não têm noção do que vai acontecer. Eu vi demônios caídos em território nacional brasileiro. Tudo pode mudar em um instante. Isso aqui é muito grave. Assim, sinceramente, talvez é o maior absurdo que já aconteceu no judiciário brasileiro. E olha que a concorrência é grande, né? Os fatos abjetos que aconteceram com o nosso judiciário, tanto na Suprema Corte quanto na PGR, são indescritivelmente piores do que muitas ditaduras. Você está sentado? Então, deita. Olhem a bomba que eu vou soltar agora. Deus está dizendo que a tampa da chaleira vai esquentar. Escreva isso aí, isso aqui é forte, gente. Eu estou vendo isso aqui abertamente. As coisas vão acontecer agora. Agora, até o final de outubro de 2025. O Senhor está no seu alto e sublime trono, contemplando tudo e todos. E nenhuma palavra que sai da sua boca volta para ele vazia. Tudo que ele fala, ele cumpre. E o apóstolo Reginaldo Rolim, durante algumas lives anteriores em seu canal do YouTube, trouxe uma forte palavra profética para o Brasil e para o mundo. E mais uma vez, surpreendentemente, tudo que o apóstolo falou está se cumprindo. Quem acompanha o apóstolo aqui no canal O Verbo de Deus e também no canal do apóstolo tem visto como Deus tem lhe usado tremendamente para a nação brasileira e para muitos países. Então, como sempre, está um vídeo muito sério, muito importante. Então já entre aqui, deixando o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, para quando postarmos mais vídeos como este, você receba em primeira mão. E também para que o algoritmo do YouTube reconheça que este vídeo é relevante e compartilhe para mais pessoas, fazendo assim uma grande corrente patriota. Fique agora com mais uma palavra que está se cumprindo, dita pelo apóstolo Reginaldo Rolim. Confira. E sempre foi dito assim, quando estiver bem perto da libertação, vai aparecer esse documento. Mas nunca iria aparecer tanto documento como vai aparecer a partir de hoje. Tantas provas e tantas coisas que vai aparecer a partir de hoje. Mas essas provas são grandes, são poderosas, são destrutivas, elas são. E as que vão aparecer são piores ainda. Mas nada vai ser pior do que a ação enérgica do governo norte-americano, dos anjos caídos do território nacional brasileiro. Por isso que não há possibilidade de nenhuma vitória. A vitória foi até hoje. De hoje em diante, vai ser só percas. Percas através de percas para tudo aqui que está acontecendo no território nacional brasileiro. De 2022 para cá ganharam. Mas do dia 2/9 de 2025, daqui para frente vão perder. E até o último dia, 31 de outubro de 2025, vocês não têm noção. Não têm noção o que vai acontecer. E aí eu vou ficar só dando essa assistência espiritual, porque muitas vezes, gente, quando eu estou na tela do computador, eu vejo as coisas. Se você perguntar assim, hoje você viu alguma coisa? Eu vi só essa parte quando eu estava dirigindo. Só. Eu vi anjos caídos no território nacional brasileiro, anjos caídos, e eles organizados, eram diversos anjos, dezenas e dezenas, muito organizados, e acelerando, já desenhando o passo, né, que a direita brasileira vai dar. Eles vão agir assim, a gente vai assim. Aí eles vão agir assim, a gente vai assim. Eles vão agir assim, a gente barra aqui. Eu vi isso, mas o Senhor me mostrou, né, aqui são anjos caídos, são demônios caídos, né? Lá nos Estados Unidos, Deus me mostrou anjos, milhares e milhares e milhares de anjos. E esses anjos, eles estão 1 bilhão de quilômetros na frente de todos que estão caídos aqui. É um negócio desproporcional, isso, como foi desproporcional do ano 22 para cá. Foi tudo desproporcional do ano 22 para cá em relação, né, em relação ao Bolsonaro, à direita brasileira. Agora o jogo virou, porque em novembro e dezembro de 2024,
eu encerrei o ano dizendo o que nós temos para 2025. Então, gente, vem cá. Eu só tive uma visão hoje, quando eu estava indo orar. Eu vi demônios caídos em território nacional brasileiro. Eles eram organizados e se organizavam para que quando alguém agisse, eles vão agir por aqui e a gente vai barrar eles por aqui. Eles vão correr para esse aqui, nós barrar aqui. E tudo pode mudar em um instante, por causa do poder de Deus, mas Deus não muda. Tudo pode mudar em um instante, mas Deus não vai mudar. Mas tudo pode mudar, mas Deus não vai mudar. Tudo pode mudar, mas Deus não muda. Vocês estão entendendo aí a seriedade? Vocês estão entendendo a seriedade? Deus está dizendo que a tampa da chaleira vai esquentar. A fornalha de fogo, aquela mesma fornalha que a Bíblia Sagrada relata, que o rei mandou aquecer 7 vezes, que estava ali dentro de Sedac, Mesaque e Abednego. Vai esquentar. As coisas vão acontecer agora. Agora, até o final de outubro de 2025. O que nunca aconteceu desde nunca aconteceu desde o descobrimento do Brasil. Desde o descobrimento do Brasil. Nunca aconteceu desde o descobrimento do Brasil. Vocês podem olhar aí. Pode olhar, pode fiscalizar. Fiscalize para mim, e aí vocês vão só dizendo, aconteceu. Para a honra e glória do nome de Jesus. A ele seja dada toda a honra e a ele seja dada toda a glória. Isso aqui é muito grave. Assim, sinceramente, talvez é o maior absurdo que já aconteceu no judiciário brasileiro. E olha que a concorrência é grande, né? Os fatos abjetos que aconteceram com o nosso judiciário, tanto na Suprema Corte quanto na PGR, são indescritivelmente piores do que muitas ditaduras. Agora imagine você viver em um país onde a PGR fabrica provas, forja assinaturas e acrescenta em determinados processos documentos que não estavam lá no início, ou seja, os seus advogados não podem nem se defender. No meio do julgamento, eles acrescentam novos documentos com assinaturas que são claramente forjadas para te prender. Imagine você viver em um país assim. Bom, a gente tem visto aí fraude em relatórios, comprovadamente fraudados, relatórios como, por exemplo, da busca e apreensão na casa dos empresários, como Luciano Hang, por causa de um joinha numa conversa de WhatsApp. Isso por si só é um absurdo. Pessoas sendo presas por conta de uma certidão negativa ou positiva de algo que eles postaram 5 anos atrás criticando o governo. É uma coisa pior que a outra. Agora, nesse julgamento do Núcleo 4, que começou ontem, a situação escalou de tal forma que, sinceramente, é insustentável a recondução do Paulo Gonet a ser PGR. Lembrando, Lula indicou ele novamente e agora o Senado vai votar mês que vem se Paulo Gonet deve ou não continuar na PGR. Bom, só assiste esse vídeo aqui do Marcel Van Hatten, onde ele mostra o absurdo que aconteceu ontem. Presidente, sabe o que a PGR juntou? Enquanto a LAI do governo Lula mandou para 2 instituições a lista daqueles que frequentaram o Palácio da Alvorada no mês de dezembro, aliás, uma delas é o ano inteiro, em formato digital, toda digitadinha, planilha de Excel, a Procuradoria-Geral da República, ouçam isso, Paulo Gonet acrescentou documentos escritos à mão com o registro de entrada. E com a assinatura à mão de vários funcionários, mas nesse caso aqui, de um tal Sargento Gomes Neto. E aqui estão as suas assinaturas em diferentes datas, que não conferem entre si. Eu não preciso de perícia para isso, está um dia todo em letra cursiva, outro em letras maiúsculas, uma hora ele é segundo sargento, depois ele perde a patente. Senhor presidente, esse foi o documento que a PGR acrescentou para comprovar uma suposta participação de Felipe Martins em reuniões do Palácio da Alvorada. Eu pergunto se isso aqui é fraude ao plenário da Câmara dos Deputados. Uma fraude. É ou não é? Não vou afirmar. Não preciso, talvez, não preciso ser perito. Alguém precisa? Não. Senhor presidente, isso aqui é gravíssimo. E aí o PGR acrescenta isso e a defesa não tinha nem o direito de se defender. Ditadura! Aí hoje Alexandre de Moraes dá um esporro no PGR, porque fez o mesmo de colocar também documentos fora do prazo em outro processo do Núcleo 4, se eu não estou enganado. E o Alexandre de Moraes pede para o PGR retirar, porque ele viu o problema que está dando. Então, senhor presidente, isso aqui é um problemão, porque é um problema nos Estados Unidos, que já está comprovado, ele não viajou, agora aqui no Brasil. Senhor presidente, isso aqui, se comprovada a fraude, é falsidade ideológica, e muitas outras coisas mais. E sabe por que o Alexandre de Moraes, para concluir, tem medo de Felipe Martins? Sabe por que o ministro Alexandre de Moraes tem medo de Felipe Martins? Porque, diferente de Alexandre de Moraes, Felipe Martins é um homem de coragem, de princípios, que ficou preso injustamente 6 meses, colocado numa solitária, foi torturado e não se dispôs a delatar mentirosamente como outros fizeram. Não decidiu se entregar. Felipe Martins é um herói brasileiro. As cautelares precisam ser imediatamente cancelados e ele precisa ser indenizado pelo Estado brasileiro, senhor. Imagine uma coisa dessa, gente.
Claramente aquela assinatura lá não foi assinada pela mesma pessoa. Não foi escrito, foram pessoas diferentes. Você não tem nem como contestar uma coisa dessa. Depois eles apresentam um outro documento também, onde se apaga uma parte escrito à mão. Isso aqui é prova, tá? De que a pessoa participou de uma determinada reunião e as linhas abaixo estão apagadas. Por que que essas linhas estão apagadas? Cara, como que a gente chegou nesse nível? Por que que não há uma reação? Por que que a imprensa não fala sobre isso? Sinceramente, não é à toa que aquela pesquisa recente mostra que a maior ameaça à nossa democracia hoje, para 42,8% da população, é o nosso judiciário. O judiciário que deveria prender bandido no Brasil, protege bandido e prende pessoas inocentes. Você está sentado? Então, deita. Olhem a bomba que eu vou soltar agora. Descobrimos que a PGR apresentou agora nas suas alegações finais novo documento falso. Exatamente isso. Não bastasse terem prendido o Felipe Martins por uma viagem que ele não fez, não bastasse terem prolongado a prisão de Felipe Martins com um documento falso inserido no sistema migratório americano, agora, terminando o processo do Felipe Martins, a PGR traz novos documentos. Dentre esses documentos, nós descobrimos documento com assinatura falsa. Exatamente isso. A principal acusação hoje contra Felipe Martins, já que provado que ele não viajou, mudaram o foco, é que ele teria participado de reuniões golpistas. Que Felipe Martins teria participado de reuniões no Palácio da Alvorada em dezembro, onde se discutiu minuta golpista. Como que a acusação quer provar isso? A acusação traz no processo esse documento aqui, ó. Olha só. O que a acusação traz para provar que Felipe Martins participou dessas reuniões é um documento escrito à mão, onde a entrada de Felipe Martins está escrito Felipe. Olha só, qual é o ponto que eu quero mostrar para vocês? O ponto é que nós provamos que Felipe Martins não esteve no Palácio da Alvorada. E como que nós provamos isso? Nós provamos isso com um documento oficial. Olha só, a acusação trouxe aquele documento manuscrito, que ninguém sabe de onde surgiu. Diferente disso, nós pegamos no Diário Oficial da União, em 2023, tá? Então já é governo Lula, nós pegamos no Diário Oficial da União em 2023, prova do registro de entrada nos dias que a PF e a PGR dizem que Felipe Martins esteve no Palácio da Alvorada em reunião golpista. E os dias são, dia 7, olha só, não existe dia 7, e dia 9, olha só, não existe dia 9. Então, a acusação começa com aquele documento manuscrito, a gente traz prova oficial, isso aqui nós pegamos do site do Lula, documento oficial, e a gente rebate aquela prova. Não bastasse, agora nas alegações finais, o Ministério Público tenta rebater de novo a nossa prova, sendo que nós trouxemos prova oficial. Olha só, Diário Oficial da União. Sabe que a PGR traz agora um documento manuscrito de novo para tentar provar que Felipe Martins entrou no Palácio da Alvorada. Qual que é o problema? E aqui está a cereja do bolo. O problema é que esse documento que a PGR trouxe, nós temos certeza que é um documento falso. Vejam as assinaturas desse documento. Em vários momentos, durante o registro de entrada, o segundo sargento Gomes Neto, ele assina os registros de entrada. Qual que é o problema? O problema é que cada dia, o segundo sargento Gomes Neto, ele assina de um jeito, minha gente. Olha só, isso que a PGR acabou de trazer. Num dia, o segundo sargento assina assim, no outro dia ele 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 assina mais forte, no outro dia ele assina de outro jeito. Quando nós olhamos isso daqui, nós pensamos, não é possível. O sargento Gomes Neto, cada dia assina de um jeito. Vamos descobrir quem é sargento Gomes Neto? Nós fomos então pesquisar e encontramos esse processo do segundo sargento Gomes Neto. Não temos nada contra o senhor sargento. Nós só queremos que o senhor seja chamado a ser ouvido, que o senhor forneça a sua assinatura para que se possa fazer um exame grafotécnico, porque inclusive, segundo o sargento, nós acreditamos que usaram indevidamente o seu nome, tá? Por quê? Nós encontramos esse processo civil aqui, né? Tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Mas dentro desse processo, sargento, nós encontramos um documento, nós encontramos assinaturas suas. E olhem como que o segundo sargento assina. Esse que a PGR diz que assinou os registros de entrada de Felipe Martins no Palácio da Alvorada, assina assim, e não assim. O que a gente fez então? Nós pegamos tudo isso daqui e mandamos para um perito. Nós contratamos um perito. E quem que nós contratamos a analisar as assinaturas? Olhem só.
nós não perdemos prazo, nós não brincamos em serviço e nós estamos fazendo uma defesa séria. E o Brasil está vendo que Felipe Martins é um inocente injustiçado. Quem que é o cara que nós contratamos? O perito é economista, advogado, mestre em engenharia de produção, é perito criminal federal aposentado, com 23 anos de atuação em perícias oficiais, tendo exercido funções de chefia no setor técnico-científico da Superintendência da Polícia Federal do Distrito Federal. Ele é professor na Academia Nacional da Polícia Federal e presidente da Associação Nacional dos Peritos Criminais Federais. É esse o perito que analisou essas imagens. E o que ele concluiu? Ele concluiu que as assinaturas do 2º Sargento Gomes, quer dizer, que usaram o nome do 2º Sargento Gomes, não são as mesmas. Olha lá. É exatamente isso. E ele conclui, inclusive, que tem outro 2º Sargento que também assina em outros momentos, que, Riedrich, né? Que também as assinaturas são diferentes. Olha só, gente. A PGR trouxe, nas alegações finais, novo documento manuscrito, dizendo, não! Esse documento que a defesa trouxe, que pegou do Diário Oficial da União, tá errado. Certo? É esse documento manuscrito aqui que prova que Felipe Martins participou das reuniões. Lembrando, o celular do Felipe Martins, a geolocalização disse que ele não estava nas datas no Palácio do Alvorada. O Uber do Felipe Martins, os registros da Uber, dizem que ele não estava no Palácio do Alvorada. As 4 testemunhas, sendo 2 testemunhas da acusação, o general Freire Gomes, por exemplo, foi arrolado pela acusação, disseram que Felipe Martins não estava nas reuniões. Um documento do GSI do Lula, publicado em Diário Oficial, que nós pegamos do site oficial, diz que Felipe Martins não esteve nas reuniões. Agora nós temos que acreditar no Mauro Cid, que não trouxe documento nenhum, e nesse documento que a PGR trouxe agora, com essas assinaturas, como o 2º Sargento Gomes Neto, todas uma diferente da outra. E por que essas assinaturas não são do Sargento Gomes? Porque nós encontramos o documento oficial do Sargento Gomes. Eu recortei para preservar a imagem do sargento. Eu tenho esse processo que eu mostrei para vocês, tá? Exportado, e aqui tem as assinaturas e o documento dele. Olhem como que o Sargento Gomes assina. Vocês estão vendo a gravidade desse processo que nós estamos? E há quem diga que não é uma farsa. É a famosa e chamada farsa da trama golpista. Será que é por isso que eles querem me destituir do processo? Será que é por isso? Tirem esse Chiquini desse processo? Provavelmente seja por isso. Mas nós não iremos nos curvar. Eu sou contratado para defender o meu cliente e eu defenderei o meu cliente até que seja inocentado. Porque inocente é e o Brasil já sabe. Por favor, compartilhe ao máximo esse vídeo. Deus irá mostrar para algumas autoridades da nação brasileira que Ele é o único dominador e controlador de todas as coisas e que tudo está na palma de suas mãos e Ele faz o que quer e com quem quer a qualquer momento, pois tudo se submete à sua ordem e à sua autoridade. Cada dia que se passa, Deus vem mostrando ao povo brasileiro que está trabalhando em prol desta pátria e que tudo que está em oculto será revelado. Tudo que está encoberto, o Senhor trará à tona. Porque Deus é a verdade e diante dela a mentira não prevalece. Que Deus abençoe este país. Que Deus abençoe a vida do apóstolo Reginaldo Rolim, sua casa, sua família e seu ministério. Este vídeo vai ficando por aqui. Não esqueça de deixar a sua opinião aqui nos comentários. Temos um encontro marcado para o próximo vídeo. E não se esqueça, o Verbo é de Deus. Até o próximo vídeo.